Olá, meu nome é Aide Nascimento, eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e hoje vamos falar um pouquinho sobre os vistos religiosos, R1. Nós representamos várias igrejas mundialmente que têm interesse de trazer pastor, entre outras posições administrativas, do país de origem para Estados Unidos. Então, muitos querem saber como funciona este processo. Primeiro, você tem que ter um convite de uma igreja que está localizado entre os Estados Unidos. E daí nós vamos precisar de documentos da igreja e documentos comprovando a sua experiência. Então vamos lá, vamos conversar sobre os documentos que vocês vão precisar. Primeiro, a igreja vai ter que provar que tem o status chamado 5013C. Isso é um status oficial que o governo federal emite um documento, um certificado, falando basicamente que é uma organização que não tem que pagar impostos e que também se qualifica baseado no trabalho que vai fazer como uma ONG, tá? Então as igrejas, muitas escolas, universidades também têm esse 5013C. Além disso, vamos precisar provar que a igreja existe fisicamente nos Estados Unidos, normalmente através de um documento feito através do Estado, provando que foi incorporado, né, Incorporation Document, aqui nos Estados Unidos. Também vamos precisar de documentos financeiros. O que seria isso? Às vezes usamos extratos de bancos. Impostos de renda não é necessário para uma igreja, justamente quem tem o status 5013C não precisa declarar imposto de renda. Também sabemos que podemos usar o tal Financial Plan. Esse é um documento que é um planejamento financeiro do ano. E com esse documento podemos provar quanto dinheiro entra e como que é gastado e o planejamento do dinheiro para ter suficiente renda para pagar um funcionário que vai vir morar nos Estados Unidos. Além disso, às vezes existe um Audited Statement. Esse é um documento oficial que o contador, que é licenciado como CPA, a Certified Public Accountant, um contador oficial que fez todos os documentos como licenças aqui nos Estados Unidos, poderia escrever e assinar essa carta, falando que tem o suficiente renda para essa posição. Além disso, vai ser importante provar que a igreja está funcionando, que tem membros, que tem pessoas que trabalham às vezes na administração, às vezes são todos voluntários. Isso não faz diferença, mas teremos que declarar estes números. Eu gosto de apresentar a página do website da igreja que prova que estão trabalhando, funcionando, que tem uma página ativa. Também temos que providenciar os documentos da denominação da igreja. Isso vai ser importante quando vamos provar que a pessoa que está sendo convidado trabalhou nos últimos 2 anos anteriores na mesma denominação. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa que ele foi batizado na igreja católica, mas depois de alguns anos, quando cresceu, talvez, ele se mudou para uma igreja evangélica. Então, a gente tem que provar com documentos que essa pessoa, nos últimos 2 anos anterior, está trabalhando na mesma denominação. Como provamos isso? Às vezes, a pessoa que vai vir vai ter um novo certidão de batismo, ou, às vezes, a igreja pode providenciar os documentos falando um certificado ou alguma carta explicando que esse pastor ou esse funcionário da igreja trabalhou justamente em X igreja e falando a denominação. Além disso, é importante provar que se é o pastor, se é o ministro que já estava trabalhando. Então, como vamos provar isso? Às vezes tem um convite que vai ser publicado nas redes sociais, que é tipo um flyer, um bannerzinho, divulgando que a pessoa é pastor. Então, às vezes temos fotos do pastor ministrando, fazendo os cultos. Às vezes também a pessoa já escreveu um livro ou tem várias outras evidências que nós podemos avaliar, cada caso é um caso, para ver se você se enquadra. Eu acho que muitas vezes as pessoas se preocupam em
não ter tanta informação sobre formação, teologia. Mas não é um dos requerimentos, você não tem que ser formado. Mas, óbvio, se a pessoa é formada em teologia, eu vou pedir todos os documentos, diplomas, vamos traduzir todos esses documentos para poder provar com muita evidência que a pessoa realmente qualifica. Nós fizemos alguns vistos de pastor esse ano ainda, durante a pandemia, e eu posso te falar que foram bem exigentes com os documentos e até recebemos o tal pedido de evidência, RFE, Request for Evidence. Isso é normal em mais de 70% dos processos gerais, qualquer processo de imigração feito. Com imigração, eles podem exigir mais informação. Foram aprovados no final? Sim, mas realmente foi muita informação. Queriam saber sobre a igreja, provando que tinha a circunstância financeira e também sobre a pessoa que foi convidado, que em esses dois casos eram pastores. Uma se encontrava no Brasil e o outro se encontrava na Europa. Então, eu acho que é bom você saber, se você está no Brasil ou em outro país e você recebe esse convite, acredito que seja muito importante a igreja entrar em contato para nós avaliar os documentos e ver se você realmente vai ter uma boa chance de ser aprovado. Se você já está nos Estados Unidos e você recebeu algum convite, também podemos fazer uma mudança de status, turista ou estudante, para R1. Mas seu status, lembrando, tem que estar válido hoje. Se você já passou do prazo e se encontra sem status, não será possível trocar para outro tipo de visto. E, final, queria avisar que existem algumas opções para os pastores que recebem o R1 aprovado depois de 2 anos trabalhando aqui dentro dos Estados Unidos. Você poderia pensar na opção de enviar o formulário I-360, que é uma petição pedindo o Green Card, a residência permanente através do seu trabalho como pastor. Se você tem dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo que nós vamos te responder. Podem agendar uma consulta, que seria nosso prazer avaliar os seus documentos. Estamos aqui esperando você toda semana, então curte o vídeo, segue o canal e chama seus amigos e familiares para seguir o canal. Até a próxima!